Graça e paz, irmãos. Amém? Como foi a semana dos irmãos? Uma bênção? Problema? Mais ou menos? Deus em todas as coisas é bom, amém? Deus é sempre bom, lindo e maravilhoso. Você acredita que Deus quer falar com você essa noite? Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que ter uma expectativa no nosso coração de que Deus quer falar conosco. Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Às vezes eu converso com alguns irmãos, falo, o culto estava mais ou menos, não estava que nem em tal dia. Irmão, é que às vezes a gente vem com mais fome, amém? Às vezes parece que a gente sai de casa meio desesperado, não é assim? Ainda mais quando está com um problema. Eu não sei. Você já reparou que as orações mais bonitas que tem na Bíblia, parece que os homens estavam bem atribulados? Vai ler a oração de Jonas na barriga do peixe. Você lê a oração dele, você fica até emocionado. Falou, que homem que ora bonito. Aí quando a gente está com um problema, tribulação, a gente entra aqui já quebrantado. Tudo que fala, o pastor fala assim, abra a Bíblia em Mateus. Tem alguém que chama Mateus, fala, Deus falando comigo já. É verdade. Eu lembro quando eu estava passando por um problemão, há muitos anos atrás. E eu chegava aqui na igreja, já chegava chorando. Né? O pessoal afinando os instrumentos aqui, eu falava, olha que melodia. O céu está aberto aqui sobre nós. E chorando, ficava chorando. Abra sua Bíblia comigo em Filemão. Filemão. Você já leu Filemão? Você sabe onde está Filemão na Bíblia? Abra aí sua Bíblia comigo, Filemão. Depois de Timóteo. Ai, meu Deus. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Todos acharam? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nós vamos ler a Tua palavra. Fala conosco. A Tua palavra ela é poderosa para corrigir, exortar, edificar, nos orientar, nos santificar. Ela é poderosa para fazer tantas coisas em nós. Espírito Santo, que não seja apenas eu falando, mas que possa vir uma aplicação pessoal, personalizada, de acordo com a necessidade e o contexto de cada irmão. Que ele possa se sentir confortado e abraçado pelas Tuas sagradas Escrituras. Assim é a minha oração e o desejo do meu coração essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou fazer um resumo da carta, rapidinho, e aí a gente vai ler versículo por versículo e nós vamos comentar. Porque só para facilitar, talvez você nunca leu a carta de Filemão, não é uma carta muito conhecida. A carta de Filemão, ela aparece alguns nomes, mas os 3 nomes mais importantes, se assim nós podemos dizer para a nossa história essa noite, é o nome de 3 pessoas. A primeira é do apóstolo Paulo, a segunda é da pessoa do Filemão, a quem a carta é endereçada, e um rapaz, um menino chamado Onésimo, tá bom? Quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era um servo de Jesus Cristo, ele era um dos apóstolos, ele não era um dos 12 apóstolos, ele foi chamado a ser apóstolo depois. Algumas pessoas acham que o apóstolo Paulo faz parte dos 12 apóstolos, não é. O apóstolo Paulo, ele é chamado para ser apóstolo alguns anos depois que os primeiros apóstolos são chamados. Filemão, ele era um empresário, ele era um senhor de escravos daquela época e que tinha sido evangelizado por Paulo. E Onésimo era um dos escravos de Filemão. Mas é muito interessante que quando Paulo evangeliza Filemão, ele não tem contato com Onésimo. Tudo dá a entender que ele não conhecia Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemão, então o que ele faz? Ele foge da casa do seu senhor, ele foge da casa do seu patrão, e o texto tudo indica que ele rouba o seu patrão antes de fugir. A gente não sabe o prejuízo que ele causa, mas o texto, nós vamos ler, vocês vão ver, menciona um dano, um prejuízo. Tudo indica que ele pegou um dinheiro, um objeto de valor e fugiu. E nessa fuga dele, em algum determinado momento, ele se encontra com o apóstolo Paulo que estava preso. Olha o enredo, dá um filme isso. Ele se encontra com o apóstolo Paulo preso,
o apóstolo Paulo evangeliza esse menino, esse escravo, e manda ele de volta para a casa do seu senhor. Vamos ler o texto? Vamos tentar ler versículo por versículo dessa carta. É bem curtinha, tem bastante tempo hoje, vai ser rápido. Diz assim, a partir do verso 1, Filemão, capítulo único, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, não é prisioneiro no sentido figurado, como ele usa em outras cartas, que ele fala que era prisioneiro de Cristo ou escravo de Cristo. Nesse texto aqui é literal, ele estava na primeira cadeia dele, ele foi preso 2 vezes. E Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então a gente aqui entende que Filemão, ele já estava ajudando na obra, ele já era quase um obreiro, vamos pensar assim, talvez um pastor, um evangelista. O texto não fala cooperador, uma pessoa que ajudava. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Esses 2 nomes citados aqui pode ser a esposa e o filho, ou alguém da família de Filemão que ajudava nos trabalhos que aconteciam na casa de Filemão. Havia uma igreja reunida ali que prestava culto ao Senhor, tinha reuniões de estudo bíblico, oração, intercessão e todas essas coisas. 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Aqui a Bíblia está falando que o apóstolo Paulo tinha o hábito de orar por esse irmão. E não somente por ele, mas pelos demais crentes, pelos colaboradores, pelos pastores. Você ora pela igreja de Cristo, você ora por mim, pelos demais pastores, pelos irmãos da igreja. Eu vou confessar algo para vocês. Uma das primeiras orações que eu faço quando eu entro no templo, além de pedir perdão pelos meus pecados, é: Senhor, que as pessoas possam sair daqui essa noite abençoadas, curadas, libertadas, transformadas. A partir do momento que eu entro aqui, todo culto que começa, eu começo a orar, a suplicar pelas almas e pelas vidas que o Senhor trouxe. É muito importante. Jesus nos evangelhos, ele orienta para que em todo momento nós estejamos fazendo oração para que as pessoas não sejam tardias para crer, tardias para entender. Então, quando você entrar essas portas, peça perdão pelos seus pecados, tenha um espírito de gratidão, de adoração, mas também de intercessão, de súplica por tudo que vai acontecer aqui dentro. Dependendo do que acontecer aqui dentro, pessoas podem ser impactadas para a glória de Deus. Quem acredita nisso? Quem já foi abençoado em um culto aqui? Eu, um monte de vezes. Então entre com esse espírito. Talvez a sua vida está tudo bem, mas às vezes alguém aqui dentro chegou aqui com a vida destruída. E nós precisamos estar com esse espírito de súplica em favor daquela pessoa. Ao invés de a gente ficar reparando se o louvor acertou a nota, se tem os meninos às vezes tocando de bermuda ou não, se o cabelo da irmã foi pintado ou não, se é o pastor Éden que vai pregar ou o pastor Marco, é outra coisa, irmãos. Entrar num espírito, numa atmosfera de adoração, numa expectativa do que Deus vai fazer. Amém? 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois tive, irmão, a grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então aqui o apóstolo Paulo fala o que está pedindo da parte de Deus para que ele fosse abençoado. E hoje eu lembrei disso. Eu fui levar o meu filho na casa da minha mãe, e quando eu era adolescente aqui na igreja, um pastor ensinou assim: você pede bênção para o seu pai e para a sua mãe? Era um costume antigo, perdeu um pouco, né? Bênção pai, bênção mãe. Só que ele complementou. Ele falou: quando você pedir para o seu pai e para a sua mãe te abençoar, não pede apenas para ele te abençoar, fala para ele dar nome às bênçãos, como o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo, em todas as orações que ele está orando e abençoando os irmãos, ele fala: eu oro para que vocês sejam abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, para que vocês tenham espírito de sabedoria, de revelação, para que vocês sejam cheios da graça, do amor. Ou seja, o apóstolo Paulo dava nome às bênçãos que ele estava orando por aqueles irmãos. Então esse pastor falou: ensina o seu pai e sua mãe a te abençoar. A minha mãe não é evangélica, mas eu comecei a ensinar minha mãe. Eu falava: Deus te abençoe, minha mãe. Ela falava: Deus te abençoe. Eu falava: não, mãe, fala assim: abençoa meus estudos. Ela: abençoa seus estudos.
Eu era solteiro. Fala assim, me abençoa meu casamento. Ela abençoa seu casamento. Quando a gente aprende algo novo, a gente fica chato, né? Não fica? Os primeiros 6 meses, coitada da minha mãe. Abençoa, mãe, para eu tirar a carta de carro. Abençoa meu carro. Tinha uns 17 anos. Abençoa, não sei o que lá, minha mãe. Abençoa, não sei o que lá. Abençoa. Amém? Coloca nome nas bênçãos. Você ora pelos seus filhos? Você ora pelos seus filhos? Ah, Senhor, abençoa meus filhos em nome de Jesus. Amém. Não. Coloca nome nas bênçãos. Amém? Vamos lá, vamos continuar. O 8. O 8 é muito importante porque agora o apóstolo Paulo, depois de fazer as apresentações, os cumprimentos, as felicitações, ele vai entrar no assunto central da carta. Olha o que ele diz. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, olha aqui para mim. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele está falando assim, olha, a autoridade de Deus que está sobre a minha vida, eu poderia dar uma carteirada e falar assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu vou te dar uma orientação e você vai acatar. É isso que ele está falando. De vez em quando, eu não acho bom da carteirada. Eu acho que essa carteirada não é bom para ninguém. Mas de vez em quando a gente tem que dar carteirada. O apóstolo Paulo, você vai ver em outros lugares, ele sendo firme com algumas igrejas e falando, por acaso eu também não sou apóstolo? Por acaso também eu não sou enviado de Deus? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente como pai, como mãe, como filho, no ambiente de autoridade que nós temos, nós não podemos ficar dando carteirada. Porque às vezes não convém. Mas às vezes a gente precisa usar dessa autoridade. Como pai, como mãe, como amigo. Não é bom ficar dando carteirada. Mas às vezes é preciso. O 9. Nesse caso aqui ele não usou a carteirada. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Ou seja, ele deu uma carteirada ainda maior. Ele chegou e falou, ó, eu poderia te ordenar, mas eu só vou te pedir em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, eu solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, esse menino Onésimo foi evangelizado e ganho para Jesus enquanto o apóstolo Paulo estava preso. 11. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu peguei um amor muito grande por esse menino. E eu quero que você o receba de volta. E não apenas isso, ele chegando com você, é como se o meu coração estivesse chegando aí com ele. Em outras palavras, ele já estava preparando o caminho, falando assim, quando ele chegar, trata ele bem. 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Aqui ele está falando assim, olha, eu não queria que o menino fosse embora, porque ele está me ajudando. E eu tenho certeza que se não fosse ele aqui me ajudando, você estaria me ajudando, porque você é meu companheiro. Mas eu estou mandando ele de volta. Olha o 14, que legal. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ele está falando em outras palavras aqui, olha, eu não quis pegar ou deixar o menino aqui, porque você não ia nem ficar sabendo que ele estava aqui. Mas eu não quis fazer as coisas escondidas, eu não quis fazer as coisas debaixo do pano. Eu estou mandando ele de volta para ficar tudo bem resolvido, para ficar tudo às claras, para ficar tudo limpo. E isso é tremendo, Deus não faz nada no escuro, Deus não faz nada do oculto, Deus faz nas claras, Deus faz na luz. Em João capítulo 3 diz que aquele que é da luz se aproxima para as coisas da luz. Às vezes eu fico muito preocupado com alguns irmãos que com desculpa de fazer o bem, faz coisas no oculto, ou no escuro, ou no escondido, para depois tentar trazer para a luz, para depois tentar consertar. Gente, não é assim que começa.
que começa errado e termina errado. A gente precisa começar as coisas direito, na bênção, na luz. Quem está entendendo até aqui diz amém. 15. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha que lindo agora o 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Está falando assim, olha, eu estou mandando ele de volta para você, mas é o meu coração que está indo no lugar dele. E eu não quero que você receba ele como escravo, eu quero que você receba ele como um irmão caríssimo. Por que caríssimo? Porque ele não era apenas mais agora um escravo que tinha sido comprado com ouro e com prata. Ele era um irmão comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia! O Evangelho de Deus, ele transforma a condição humana. Quando você lê o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, ele fala: irmãos, em Cristo Jesus não há mais homem ou mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, porque todos foram feitos um só em Cristo Jesus. O racismo, o fim do racismo é o Evangelho de Cristo Jesus. O fim da escravidão é o Evangelho de Cristo Jesus. O fim do machismo é o Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para essa carta de Filemão, nós começamos a perceber os fundamentos da abolição à escravidão. Nós percebemos homens de Deus ao longo dos séculos envolvidos na libertação de escravos. O próprio pastor Martin Luther King, pastor batista, negro, lutou contra o fim do racismo nos Estados Unidos. E muitos outros movimentos missionários, chamados os moravianos. Quem já ouviu falar dos moravianos? Deixa eu ver. 5, 6 irmãos. Os moravianos eram irmãos em Cristo que se vendiam como escravos para poder evangelizar dentro das senzalas, a fim de que houvesse primeiro uma libertação espiritual. Você já pensou o que é o amor ao evangelho? A pessoa se vender como escravo, se fazer escravo para poder dormir com os escravos, a fim de evangelizar os escravos. É algo tremendo, é algo que só o evangelho faz. Ninguém em sã consciência, ninguém de livre escolha faz um negócio desse. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, somente uma pessoa realmente com a vida totalmente transformada chega a cometer um negócio desse. Precisa estar muito cheio do Espírito Santo, precisa estar muito revestido da palavra, muito cheio de convicção para fazer um negócio desse. Aliás, o grande pregador John Wesley, o pastor Wesley chama Wesley por causa do pastor John Wesley. O pastor John Wesley foi impactado pelo movimento dos moravianos. O irmão John Wesley, quando percebeu o que esses irmãos faziam, ele deixou de ser apenas um pastor comum, um religioso comum, e se tornou um grande evangelista. Diz a lenda, não sei se é verdade, o John Wesley era noivo de uma moça, e o noivado deu errado. E ele parou de dar ceia para a moça, na comunidade. Aí alguns irmãos não gostaram, diz a lenda, não sei se é verdade, botaram John Wesley para correr. E aí nessa fuga ele encontra com os moravianos, e aí o ministério dele é totalmente ressignificado. Gente, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras, amém? As Escrituras, elas estão cheias do poder de Deus. Olha que agora está dizendo 17. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Aqui é o texto que dá a entender que Onésimo tinha causado um prejuízo a ele. Aí o apóstolo Paulo fala assim, viu? Se ele está te devendo alguma coisa, ou se ele te causou algum prejuízo, lança na minha conta. Lança na minha conta, porque quando eu for ter convosco, eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Gente, isso é tremendo. O apóstolo Paulo está aprendendo isso aqui com quem? Com Jesus, porque é Jesus que paga o preço espiritual da nossa dívida. Talvez na mente, no coração do Paulo, estava pensando assim, pô, se Jesus pagou o maior preço de sangue para que Onésimo fosse livre, o que me custa pagar uma dívida de dinheiro? Sabe, muitos de nós queremos servir a Cristo, mas desde que servir a Cristo não nos custe nada. Eu tenho falado para os jovens, servir a Cristo nos custa, e custa muito, e custa caro, custa tudo que nós temos.
Servir a Jesus, sim, custa dinheiro. Seguir a Jesus, sim, custa tempo. Custa saúde emocional, irmão. Porque às vezes era muito melhor você falar um monte de palavrão, desaforo, dar umas pauladas e mandar o sujeito embora. Mas não, a gente é testado até a última gota e falar: eu amo essa pessoa em nome de Jesus. E não perder a cabeça. O Vitor está rindo. Mas é. Gente, seguir a Jesus nos custa. A graça, nós recebemos de graça, mas ela não é barata. E ela não custa nada. Ela custou um alto preço para nós. Servir a Jesus nos custa. Eu quero servir a Jesus, mas eu não quero perder meu tempo. Eu não quero perder meus horários. Eu não quero perder meus gostos. Deixa eu te contar algo. Eu vi um testemunho de um empresário. O empresário, autônomo, se trabalha ganha, se trabalha não ganha. Tinha um dia da semana que era o dia que ele mais ganhava. Era o período que ele mais ganhava. Em um dos momentos de oração e devocional dele, o Espírito Santo falou assim para ele: eu quero que você separe esse período dessa semana, que é o período que você mais fatura. Eu quero que você não trabalhe. E ele achou que era coisa da cabeça dele. Ele falou: sangue de Jesus. E ele falou: eu vou ficar esse período sem trabalhar, Senhor? Eu quero que você Aí Jesus deu uma orientação para ele: eu quero que você fique trancado no seu escritório. Pega essas 3, 4 horas que você estaria trabalhando, dedique em oração. Dedique ao estudo da palavra. Se tranca, vai ler a Bíblia e vai orar esse pedaço de tempo. Eu não estou falando que é para você fazer isso. Eu estou falando de uma experiência pessoal de uma pessoa. Não se aplica como forma doutrinária para você. É uma experiência desse irmão. E ele começou a dedicar esse tempo. E Deus começou a transformar, acrescentar e fazer tantas coisas tremendas na vida dele. Eu não estou falando de dinheiro. Às vezes Jesus pede coisas para nós que nos custa. O apóstolo Paulo estava preso, não estava produzindo. E ele já ia sair da cadeia com dívida. Se Onésimo deve alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. 19. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo e pagarei, para não te alegar que tu me deves até a ti mesmo. 20. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-te em Cristo. Presta atenção, olha esse trechinho aqui. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Essa palavra aqui, receba, e aquela palavra que nós lemos aqui no começo, lá na altura do 11, útil. Alguns teólogos acham que é um jogo de palavras envolvendo o nome de Onésimo. Onésimo significa útil, ou aquele que dá lucro. Então, quando ele escreve: olha, Onésimo antes não era útil, mas agora ele é útil, ou seja, o apóstolo Paulo estava escrevendo Onésimo. Tipo, Onésimo agora é útil, ou seja, ele está honrando o nome dele. Agora ele é útil. E aqui ele está usando essa palavra receba como se fosse o próprio nome do Onésimo. Ou seja, ele está falando receba, mas não no sentido de lucro, mas no sentido do nome dele. O apóstolo Paulo estava querendo, de alguma forma, brincar com o Filemão e dizer: recebe o menino. Agora ele é útil. Agora ele vai dar lucro. Antes dava prejuízo, mas agora vai dar lucro. Ele vai ser uma bênção agora. Ele vai ser um bom funcionário. 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Gente, o apóstolo Paulo já estava pedindo muito. Você imagina, um funcionário te rouba, vai embora. O pastor manda de volta para sua casa e manda você contratar de novo. Você já pensou? Ai, Senhor. 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Ainda estava pedindo um quartinho para dormir. Espero que por vossas orações vos serei restituído. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus pode pedir qualquer coisa?
Eu vou repetir, Jesus pode te pedir qualquer coisa. Eu fiz essa pergunta no culto de sábado há uns 6 meses atrás. Aí todo mundo fez assim, ó, principalmente as meninas. Eu falei, se Jesus pedir para você ficar 1 semana sem maquiagem. As meninas, isso não. A gente parece besteira. Mas às vezes Jesus pede algumas coisas para nós. E nós respondemos de pronto, não Senhor, eu faço. Mas no fundo nós não queremos fazer. Você tem um espírito dócil de fazer de livre e espontânea vontade? O apóstolo Paulo, ele não está escrevendo qualquer carta. Ele está escrevendo uma carta de intercessão de perdão. Ele está escrevendo uma carta de amor. Ele está escrevendo o evangelho puro aqui. Ele está escrevendo a respeito do perdão de Deus. Ele está escrevendo a respeito da reconciliação. Ele está falando a respeito do que é ações práticas no ministério. Quem é pastor, obreiro, já foi líder de célula, sabe que você ajuda uma pessoa, você toma uma facada nas costas, dali 10 dias a pessoa aparece de novo pedindo ajuda. Os pastores que estiver aqui, me corrija se estiver errado. Sem contar quando a gente ajuda, quando a pessoa está boa, vai para outra igreja, vai para outro ministério. Nossa vida. Eu lembro de um jovem que estava morando tudo errado. A gente arrumou a casa dele, móveis, arrumou emprego, morava junto, a gente fez o casamento, fizemos uma festa para ele, gente. Acabou a festa do casamento, por Deus do céu, pergunta para minha esposa. Acabou a festa do casamento, ele, pastor, é uma... te agradecer. Isso tem uns 8 anos já. Queria te agradecer. E eu queria saber com quem que eu falo para pegar uma carta de transferência, que eu vou para a igreja chorar me cantas, pula-pula. Eu falei, a vontade veio e falei assim, vai pedir para o Satanás uma autorização. Aí eu olhei para a cara e falei, você está brincando? Ele falou, sério? Eu falei, fala com o pastor Marcos. A veia aqui da têmpora aqui estava assim, ó, latejando já. Eu falei, abençoado. Não é? A gente fala, Senhor. Gente, eu vou ler. 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, esse Marcos aqui é o que escreveu o Evangelho de Marcos, que deu rolo lá com Paulo, uma época. Aqui ele já estava firme. Aristarco, que aparece lá nas viagens missionárias de Paulo, no final da 2ª e no começo da 3ª, se não me falha a memória. Demas, esse Demas, eu já trouxe mensagem aqui na Rede Jovens falando desse Demas. Demas é aquele que abandonou o apóstolo Paulo depois desse episódio, lá em 2 Timóteo. E aqui nós temos Lucas, o médico do Senhor, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. Meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, convosco no Espírito. Amém? Bonita essa história, né? Tem muita aplicação para a nossa vida. Acho que Deus já falou conosco, já ministrou as nossas vidas, mas eu só queria pensar em algo. Pensa nessas 3 pessoas, apóstolo Paulo, Onésimo e Filemon. O apóstolo Paulo, quando termina de escrever essa carta, provavelmente ele deu essa carta na mão do próprio Onésimo. E possivelmente ele entregou outras cartas para o apóstolo Paulo. Por isso ele estava falando que era útil para ele. Esse menino deve ter entregue algumas cartas para o apóstolo Paulo. Mas ele também deve ter levado a carta que continha essas informações para Filemon. Ou seja, quando Filemon viu ele, Filemon ainda não tinha lido a carta. O apóstolo Paulo, em outras palavras, estava mandando esse menino para uma possível morte. Porque ele, como dono desse escravo, ele poderia martirizar o escravo, torturar e depois matar. Eu fico pensando como o apóstolo Paulo não apenas foi dirigido pelo Espírito Santo, mas como ele conhecia o caráter de Filemon. Ele sabia que daria tempo do Filemon pelo menos entregar a carta. Tem irmãos que a gente às vezes precisa comunicar alguma coisa, a gente fica pensando 10 vezes como que a gente vai falar. A gente fica pisando em ovos, porque se a gente falar o que precisa, o irmão espana. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa e falar, vamos fazer esse projeto? Vamos. Tem que falar com o irmão tal, a gente até gela. A gente tem que falar com o irmão, então deixa para lá.
Ser uma pessoa que a gente pode falar abertamente, que nem o apóstolo Paulo está falando aqui com Filemão, ou as pessoas têm que falar com você como se estivesse pisando em ovos. Porque qualquer coisa você vai explodir, você vai magoar, vai ficar 3 meses sem vir na igreja, vai pôr laxante no suco de uva da ceia. Sei. Eu não sei, irmãos, não sei. Você tem um temperamento tratado, um espírito tratado? Tem irmão que às vezes vem no culto, não gosta do que o pastor falou, não volta. Fica 3 meses sem vir, troca de culto, troca de congregação, troca até de fé. Gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu fiquei pensando em umas coisas também. Eu fico pensando no nível de amizade que o apóstolo Paulo tinha com essas pessoas. Porque ele amou, ele teve um nível de empatia muito grande com Onésimo. E eu acredito que Onésimo teve um nível de transformação muito grande também. Senão o apóstolo Paulo não colocaria assim tanta força em favor desse menino. Ele mostrou uma transformação. As pessoas muitas vezes reclamam: pastor, eu sinto falta de oportunidade. Oportunidade como essa que o apóstolo Paulo deu a Onésimo. Mas você passou por uma transformação genuína? Você passou por uma transformação genuína? Estava evangelizando um menino na biqueira. Na biqueira mesmo, na biqueira. Tinha 3 traficantes. Tem uma semana. Eu falei: eu quero te ajudar. Gastei tudo o que eu sabia e o que eu não sabia. Aí no final o menino falou assim: não, pastor, eu quero, mas não sei o que lá. Mas você confia em mim? Eu falei: não. Ele: você não confia? Eu falei: não. Eu falei: se você der provas de transformação, eu vou começar a confiar. No momento, não. Aí ele falou assim para mim: não, pastor, mas eu tô bem agora. E estava com a mão assim. Eu falei: bem nada, que eu já vi que você está com maconha na mão. Aí ele pôs a mão para trás. Eu falei: filho, você está mais louco que o Batman. Você precisa de ajuda, você precisa de Jesus. Muitas vezes nós cobramos das pessoas: ninguém acredita em mim, ninguém abre uma porta para mim, ninguém. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que mostrar que realmente teve uma transformação. Você tem que mostrar que a graça de Jesus te alcançou. Amém? Os irmãos dessa igreja aqui, eles são muito abençoadores. Muito abençoadores. Muito abençoadores. Eu já vi os irmãos aqui dessa igreja fazendo milagres. Milagres. Eu faço às vezes o acampamento, o que chega de comida, doação. O que chega de bolo. Um dia chegou tanto bolo lá que eu falei: Jesus amado, não vai dar não, vai morrer tudo de diabetes. Mandei metade dos bolos para outro lugar, falei: é muito bolo. Nossa. Outra pergunta que eu quero te fazer. Você tem amigos? Se hoje você precisasse ir para São Paulo, hoje, e você precisasse ligar para uma pessoa para te levar para São Paulo, você teria um amigo para te levar para São Paulo hoje? Pensa aí. Se um médico te ligar e falar assim: olha, eu preciso que amanhã, 5 horas da manhã, você esteja, sei lá, a 300 quilômetros daqui para fazer um exame, você tem um amigo para te levar? Pastor, por que você está pensando isso? Porque esse dia eu precisei de um amigo. Só que era um negócio muito difícil. Eu tenho amigo, mas eu falei: gente, esse horário, com essas características que eu preciso, eu comecei a pensar. Me veio uma pessoa. Porque eu falei: nossa, só essa pessoa vai conseguir fazer isso nesse horário e desse jeito. Se você precisasse de 1.000, se você não tivesse, se você precisasse de R$1.000 hoje, agora, você teria um amigo para te emprestar? Deus olha isso, se você cair de cama e precisar de um amigo para te ajudar a se trocar, te dar um banho, você tem? Tem muita gente que deve estar pensando assim: pastor, amigo a gente não tem. Se eu dependesse de tudo isso eu estava lascado, porque meus amigos é tudo ruim. Amigo dá para contar no dedo de uma mão e sobra dedo. Agora eu quero inverter a pergunta. Se um amigo te ligasse pedindo para que você fosse o trocar. Se um amigo te ligasse para você emprestar o dinheiro. Se um amigo te ligasse para você fazer essa viagem. Você seria esse amigo?
O apóstolo Paulo tinha tanta liberdade com Filemão, e ele sabia que tudo que ele pedisse, ele poderia atender, porque Filemão sabia que tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava pedindo, se fosse o contrário, o apóstolo Paulo atenderia. Havia uma reciprocidade aí no relacionamento. Ele sabia que um poderia contar com o outro. Então é por isso que ele chega no final da carta e fala: ó, eu sei que você vai fazer tudo que eu estou pedindo e muito mais. Deus abençoe, fica com Deus, um abraço, cuide da igreja aí e estamos juntos. Você é essa pessoa? Jesus, em Mateus capítulo 12, diz assim: tudo que vocês querem que os homens façam para você, façam vocês primeiro aos homens. Ah, pastor, eu já ajudei muita gente e fui apunhalado. Glória a Deus, isso também estava profetizado. Diz que nós seríamos injustiçados e que nós não deveríamos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ou seja, resumindo, nós somos crentes. Não tem escolha para nós. Ou a gente veste a camisa do evangelho ou a gente não veste. Último dado que eu quero falar. Onésimo estava levando uma carta para Filemão. E naquela carta estava um pedido, uma intercessão de perdão. Vocês lembram quem carregou uma carta também na Bíblia? Quem lembra? Quem mais carregou? Muita gente carregou carta na Bíblia. Mas eu estou falando de um menino específico chamado Urias. Davi adulterou, engravidou uma mulher, e ele queria matar o pai da criança, que por acaso era servo dele. Então ele escreve uma carta pedindo para que o general da batalha colocasse Urias na frente de batalha para que ele morresse. E ele dá a carta na mão de Urias e fala: Urias, leva essa carta aqui para mim, para o general. Urias viaja dezenas de quilômetros, dá a carta na mão do general, mal ele sabia que a carta continha o pedido da sua morte. No Novo Testamento, numa nova e superior aliança, onde os homens são transformados e cheios pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo não apenas passa de vez em quando, Onésimo estava levando a carta de pedido de perdão, uma carta de reconciliação, uma carta de vida, porque ele poderia até morrer. Filemão é o evangelho de Deus, evangelho prático de Deus. A carta de Filemão, ela é autêntica, ela é atual, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser revista. A carta de Filemão, ela é suficiente. A carta de Filemão é uma bênção para a nossa igreja, é uma bênção para todas as igrejas, é um patrimônio histórico, dava para fazer um filme com isso aqui. Nós começamos a ver homens sendo transformados na prática. Quem está entendendo isso aqui, dá uma glória a Deus. Ame as pessoas, perdoem as pessoas. Pastor, então toda pessoa que me fez mal eu tenho que trazer de volta para dentro da minha vida? Não, você tem que perdoar, primeiro passo. Se você vai trazer para dentro da sua vida de novo, é toda uma variável. Mas perdão não é uma variável, perdão é um mandamento. Trazer de volta para a sua vida, tem algumas variáveis aí que tem que ser consideradas. Orar a respeito, pedir iluminação e direção para o Espírito Santo. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar por você. Eu não sei se você entrou aqui essa noite com falta de perdão com alguém, brigado com alguém. Alguém às vezes até pisou na bola com você. Mas você precisa perdoar, amém? Pastor, mas é muito complicado. Gente, Jesus lidava só com gente complicada. Olha eu e você, você não é simples. Você não é simples. Aliás, você já reparou os 12 apóstolos? Dentro dos 12 apóstolos tinham 2 homens que pareciam com Onésimo e Filemão. Quem, pastor? Pedro e Mateus. Onésimo e Filemão um era senhor de escravo e o outro era escravo. Mateus, gente, era publicano. Publicano era um judeu que trabalhava para Roma colhendo impostos. Para o povo que era nativo dali, os judeus consideravam ele um traidor. E Pedro?
Pedro, ele era um zelote. Zelote era um grupo de pessoas que queriam rebelião contra o Estado. E eles odiavam os publicanos. Aí Jesus monta um time e fala assim: eu quero Mateus e Pedro no mesmo time. Pedro queria a cabeça de Mateus. Vocês já repararam que quem mais fala nos evangelhos? A maior parte das falas de quem que é? Pedro. Toda hora Pedro está falando. Vocês já viram alguma fala de Mateus nos evangelhos? Gente, Mateus devia morrer de medo. Mateus, ele entrava mudo nas reuniões, saia calado. Mateus, eu acho que ele queria passar desapercebido. Eu acho que por isso que o evangelho de Mateus é grande. Aquilo que ele não falou, ele gastou escrevendo. Não é possível. Aí Jesus vai e monta um time improvável. Aí o apóstolo Paulo aprende, vai e monta um time improvável. 2 obreiros para trabalhar junto, que naturalmente seriam inimigos. O nosso desafio é entrar aqui dentro e não olharmos uns para os outros com diferença, mas olharmos como sendo parte do corpo de Cristo. Amém? Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, irmão. Se fosse fácil não tinha graça. Vamos orar. Pai, estamos chegando nas últimas horas. E está difícil, mas eu sei que ainda falta muita coisa para se cumprir. Mas eu oro, ó Pai amado, pedindo para que o Senhor santifique a tua casa. Santifica a tua igreja, Senhor, eu te peço. Coloca o teu evangelho aqui dentro do nosso peito. E que esse evangelho possa ser traduzido em ações práticas. Tira de nós esse espírito de chatice, de murmuração, de reclamação, esse espírito de autocomiseração e de autopiedade, como se fossem vítimas de qualquer coisa. Nós não somos vítimas, nós somos filhos. Nós somos filhos e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Senhor Deus, vem, Senhor, sobre nós de uma forma poderosa, que a gente possa viver um evangelho prático. As pessoas desse mundo estão esperando uma solução ideológica. Nós estamos aqui para pregar o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para transformar o homem de dentro para fora, alterando toda estrutura de relacionamento, intra-relacionamento. Espírito Santo, o teu evangelho é suficiente, a tua palavra é suficiente. Nós não vamos nos deixar levar por aparência de sabedoria, por eloquência de discursos. Ainda há sangue que perdoa pecados, ainda há graça abundante da parte de Deus para salvar. Aleluia. O Espírito Santo ainda age e usa homens e mulheres. Espírito Santo, sela o teu povo, protege, Senhor, os seus, aqueles que são marcados, aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que quando a besta, o espírito do anticristo se levantasse, muitos adorariam. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, não adorarão a besta, não se curvarão ao sistema. Irmãos, a igreja de Cristo, ainda com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas, com todas os seus tropeços individuais, que são causados por nós e não pela noiva espiritual, ela vale mais, e ela está acima de todo principado, de toda potestade, de tudo isso. Jesus, eu te dou graças, porque eu fui alcançado. Eu te dou graças por essa igreja que depositou em mim.
horas e horas de discipulado, horas e horas de aconselhamento pastoral, horas e horas de acampamento, célula, culto, horas e horas, horas e horas. Senhor Deus, tira de nós todo sentimento de independência, de ingratidão. Nós somos codependentes uns dos outros, nós estamos interligados, nós somos um corpo. Quando um está ferido, todo o corpo sofre. Abra os nossos olhos espirituais, coloque em nós um sentimento de unidade, de amor, de compaixão e de misericórdia. O teu reino, Senhor,